O Dior começa dizendo que ele passou o dia todo procurando uma oportunidade para gravar. Ele pede com licença e pergunta como ela vai. Em seguida, ele fala que o nome dele é Dior e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Kaylee. Ele fala que a viu de longe e diz que ela tem uma ótima aparência e pergunta de onde ela é. Mas ela pede desculpa e fala que não está interessada. E ele fala, você não está interessada? E ela diz, sim. Fala que não e diz que sente muito. E diz que não pode falar com ele porque ela tem um namorado. E ele fala, você tem um namorado? E ela diz que sim. Ele pergunta há quanto tempo ela está com esse problema na vida dela. E ela diz que não tem nenhum problema com o namorado dela. E ele fala, tem certeza que não tem nenhum problema? E ela diz que não. Então ele fala que ele é a solução para a vida dela. Ele fala que pode mudar a vida dela. E ela diz que acha que ele que é o problema e dá tchau para ele. Ele pergunta, você acha que eu sou o problema? E ela diz que sim. Ele pergunta por quê e ela fala que ele veio criticar o namorado dela sem conhecer. Ele pergunta se ela não pode passar o Instagram para ele e ela fala que não. E diz que não está interessada. Ele fala que só quer conhecê-la e pergunta se ela tem certeza. E ela diz que não quer. Ele fala que tudo bem e diz, caramba. Ele fala que tem que admitir que ela é bonita. Ele fala que vai dar mais uma chance para ela, mas que ele achou que ela foi um pouco rude com ele. Ele fala, caramba, ela não é nada mal. Ele fala, galera, se vocês gostam de vídeos como esse, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ativa aí também o sininho das notificações. Bom, e ele fica ali mais algum tempo esperando até que ela chega. Ele fala que agora ela está voltando e que ele vai tentar novamente. Ele fala que vai tentar ser mais respeitoso e que nós vamos ver se isso vai funcionar. Ele fala, olha, desculpa, eu sei que soou um pouco rude a forma que eu falei do seu namorado. E fala que ele não queria agir dessa forma. Ele fala que a verdade é que ele achou ela muito bonita e que acabou se perdendo no que dizer. E ela fala, obrigado, tudo bem, mas você nem me conhece. Ele fala que é por isso que ele quer conhecê-la e pegar o Instagram dela, ou o número. E mais uma vez ela diz que tem namorado. Ele pergunta se ele não pode conhecê-la. E ela diz que ele é doido só de estar tentando falar com ela ali agora. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem certeza. Ele fala que só gostaria mesmo de poder conhecê-la, mas ela fala que não há porquê já que eles não se conhecem. Ele ainda tenta mais uma vez pedir o Instagram dela, mas ela diz que está ok. Ela fala que não gosta de jogos, ele fala não gosta de jogos? Eu também não. Ela fala que ele está jogando, ele fala que não está. Ele pergunta, posso pegar o seu Instagram? Ele fala que talvez ele pode convidá-la para o encontro, mas ela diz que tem certeza. Ele fala que gostaria de levá-la para o encontro e que ele sente muito por ter dito aquilo. Ela fala que tem um namorado e ele pergunta, tem um namorado? Ela diz que sim e ele fala que não se importa com isso, mas ela diz que ela se importa. Ele pergunta se ela se importa e ela diz que sim. O Dior fala que o namorado dela não precisa saber, mas ela diz que ele vai saber. Ele fala, não vai não, pode confiar, não vou contar não. E ela diz que ela é fiel. E ele pergunta, você é fiel? E ela diz que sim, que é fiel. Ele pergunta, tem certeza? E ela diz que sim. Ele fala que tudo bem e diz que respeita isso. Ele fala que ela disse que é fiel e que tudo bem. Ela chama por ele e ele pergunta, não sei por que agora ela tá voltando. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala o quê? Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala, é meu, gostou? Ela diz que sim e fala que é um carro muito legal. Ele fala que esse aqui é o bebezinho dele. Ela pergunta se eles podem conversar e ele fala que não ouviu e ela repete novamente. Ele pergunta por que agora ela quer conversar e o que aconteceu. E pergunta sobre o que ela quer conversar. E ela fala, não sei, vamos nos conhecer. E ele pergunta, você quer me conhecer agora? E ela diz que sim. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta pra quê? E como ela não responde, ele pergunta por que você quer entrar? E ela diz que pra eles conversarem. Ele pergunta conversar pra quê? E ela diz pra eles se conhecerem. E ela diz, você não vai me deixar esperando aqui fora, né? Mas ele diz que ele só está tentando entender. Ele fala que ela agiu como se ele estivesse enchendo a paciência dela. Ela diz que ele veio falar com ela assim do nada e que ela não esperava. Ele fala que ela voltou muito rápido depois de ver o carro dele. E pergunta se ela gostou do carro. Ela diz, é um carro bonito, mas... E fala que é muito legal. Ele fala, realmente é o meu bebê. E ela diz que ela poderia também ser o bebê dele. Ele pergunta, você poderia ser minha namorada? E ela diz que sim. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Ele fala que não sabe e pergunta se ela realmente tem namorado ou se era mentira. E ela diz, não, eu só estava brincando. E ele, brincando? Ela diz que sim e fala que muitas pessoas se aproximam dela. E que então ela teve que improvisar. Ele pergunta, você teve que improvisar? E ela diz
diz que sim. Ele fala que ela está mentindo bem na cara dele, mas ela fala que não está mentindo. Ele pergunta se ela sabe o nome dele e ela diz, não, eu não sei seu nome. Ele fala que disse o nome dele pra ela e pergunta, você não lembra? E ela diz, eu estava ocupada no meu telefone mandando uma mensagem. Ele fala que o nome dele é Dior e pergunta qual o nome dela. E ela diz que o nome dela é Kaylee. Ele fala que é um prazer e fala que talvez ele a deixe entrar. Ele pergunta, você acha que eu deveria? E ela diz que ele poderia dar uma segunda chance pra ela. E ele fala, mais uma chance? E ela diz que sim. E ele fala, eu vou te dar mais uma chance, mas não desperdiça. E ela diz que tudo bem. E ele fala, caramba. E diz que ela gostou mesmo do carro. Ele fala, ela é legal. Ela fala que o carro dele é muito bonito e ele agradece. Ele fala que trabalhou duro para ter esse carro e ela diz que aposta que sim. E ele fala sim, 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 sim. Ela pergunta onde ele trabalha e ele pergunta onde eu trabalho. E ele fala que vende uma substância. Bom, acho que já dá para imaginar. Ela fala, sério, você vende isso? Ele pergunta se ela gosta de pessoas que trabalham com isso. E ela diz que se a pessoa tiver um carro como esse, tudo bem. Ele fala, não, eu não vendo nada disso não. E diz que só está trolando ela. Ele fala que ele só tem alguns imóveis e fala que alguns fora desse estado. Ele fala que trabalha com isso e que também negocia ações. Ela pergunta se ele ganha muito dinheiro e ele fala que pode se dizer que sim. E ela diz que isso é muito legal. Ele pergunta o que ela faz, ela fala que na verdade não muita coisa e diz que ela é recepcionista. E ele fala o que é isso? E ela diz, eu trabalho na recepção. E ele fala, ok. Ela diz que não ganha muito dinheiro com isso e que por isso ela precisa de um homem que a sustente. E ele pergunta, você precisa de um homem que te sustente? E ela diz que sim. Então ele pergunta o que ela está tentando dizer. Ela fala que se ela estiver namorando com alguém, esse alguém precisa ter dinheiro. E ele diz que faz sentido. Ele fala, então isso significa... tá ok, calma aí. E ela pede desculpa. E ela fala, como é que é? Ele fala, você disse que é daqui, certo? E ela diz que sim. E ele fala, isso faz sentido agora. Ele fala, calma aí, você gostou, tá, do meu carro? E ela, o que você tá falando? Quis falar comigo ali e fala que agora tudo faz sentido. E ela pergunta o que faz sentido. Ele pergunta, você não é interesseira? E ela pergunta, interesseira? É, sou sim. Ele fala que realmente é o que parece. E ela pergunta, você tá me chamando de interesseira? E ele fala, não, calma aí, deixa eu explicar passo a passo. Ele fala, você acabou de dizer que precisa de um cara que tenha dinheiro, blá blá blá, certo? E diz que esse é um sinal de alerta. E ela diz, me desculpe. Ele fala, você está me ouvindo ou tá no telefone? E ela fala que parou de ouvir quando ele disse que ela era interesseira, porque ela não é uma interesseira. Ele pergunta se ela tem certeza e ela fala que tem. Ele fala que tentou conversar com ela mais cedo e que ela foi embora. Ele fala que ela não queria conversar com ele até ele entrar nesse carro. Ela pergunta, você quer namorar comigo ou não? Ele fala que antes de pensar em namorar com ela, primeiro ele precisa conhecê-la. E fala que depois de tudo isso, ele não sabe se realmente vale a pena. Ela fala que quer conhecê-lo, mas que ele fica a chamando de interesseira. Ele fala que não sabe se está rolando a energia. E ela fala, minha energia é fogo. Ele pergunta, você tem uma energia de fogo? E ela diz que sim. Ele fala, não sei se a sua energia é fogo. Ela fala que com certeza ela tem algo, senão ele não teria conversado com ela ainda há pouco. Ele fala que na verdade, não vai mentir, ela é incrível. E ela, obrigada. E ele fala, você sabe disso. Ele fala, mas eu não sei, me entende? Ele fala que o cérebro e o coração dele está endurecido. Ela fala que o coração dele está endurecido, então ele não consegue pensar direito. Ele pergunta, sério, você acha? E ela diz que sim. Ele pergunta quanto é 5 mais 5 e ela fala que é 10. Ele fala que ela demorou muito para responder. Ele fala que ele acha que o problema não é esse. Ele pergunta qual a etnia dela e ela fala que é cubana. Ele fala, caramba, cubana. E ela fala que geralmente os cubanos sempre estão de olho no dinheiro. Ele pergunta, bom, vamos lá, o que você realmente quer comigo? Ela fala que quer conhecê-lo, mas que ela precisa de alguém sofisticado. Ele fala, calma aí, sofisticado? Calma aí. Ela diz que para o primeiro encontro precisa ser um encontro sofisticado. Um encontro chique. E ele fala, você disse um encontro? Ele fala, pode ser um encontro normal. Ela fala, não, um encontro sofisticado. Ele fala, sofisticado? Ela fala que precisa ser um restaurante de comida farta. Ele fala, farta? Ela diz que ela precisa estar apresentável. Ela precisa se arrumar. Ela fala que ela vai precisar postar uma foto com o carro dele e ele pergunta, com meu carro? E ela diz que sim. Ele pergunta o que o carro dele tem a ver com
isso? Ela fala que ela precisa postar uma foto com o carro dele, nesse encontro chique. Ele pergunta por quê e ela fala, por quê? E ele fala, não sei não, cara, não sei. E fala que ele não vai optar por isso. Ela fala que quanto mais sofisticado o lugar, melhor. Ele fala, vai ser melhor e pergunta quem vai pagar. E ela, quem vai pagar? Você? Ele pergunta se ela vai pagar no primeiro encontro e ela fala, não. Ela pergunta, eu vou pagar no primeiro encontro? Ele fala que ela pode pagar e ela diz que essa é a obrigação do homem. Ela fala, essa é a sua função. Ele fala, você está exigindo coisas específicas, lugares específicos e tudo mais. Ele fala que ele poderia levá-la no encontro normal e fala que isso está estranho. Ele fala que poderia levá-la em outro carro e não nesse carro. Ela pergunta o que há de errado nesse carro. Ela fala que ele poderia buscá-la na casa dela nesse carro. Ele fala que acha melhor ele pegá-la no Toyota dele. Resumindo, um carro popular. Ela pergunta, Toyota? E ele fala, um Toyota. Ela diz, olha, não me leva mal. Ele fala, tá vendo aquele carro ali passando? Ele fala, meu carro é exatamente assim. Ele fala que ele tem alguns carros e que aquele ali é o favorito dele. E ela diz que gosta desse bebê. E fala que é um carro muito bom. E já nesse momento da conversa, ela pergunta se ele não está mais interessado nela. Ele fala que ela é muito bonita, mas que isso não parece ser verdadeiro. E ela diz que pode ser. Ele fala que ele acha que isso não vai acontecer. Ela pergunta se ele acha que não, ele fala que isso não parece ser verdadeiro. Ele fala que ela exigiu muitas coisas dele, mas que ela não é a mulher dele. Ela fala que não é, mas que ela pode ser. Ele fala, pode ser, e ela diz que sim. Ele fala, você quer casar comigo? E ela diz que poderia ser a esposa dele. Ele fala, você quer casar? Ela diz que sim. Ela fala que teria que ser um casamento muito elegante, chique, caro, e ele diz que ela é uma pessoa muito cara. Ela fala que precisa ser fora do estado, um lugar tropical. Ela fala que depois eles podem ter uma lua de mel maravilhosa, tipo, muito rica. Ele fala, rica? Ela diz que sim. Ela fala que provavelmente eles poderiam ir para Dubai. Ele fala, Dubai. E ela diz que sim. Ele fala, Dubai, parece ser incrível. Ela pergunta se ele acha, ele fala que ele acha. E ele pergunta, pode abrir a porta pra mim e sair? Ela pergunta, é o quê? Ele fala que sim. E ela pergunta se ele está a mandando embora. E ele fala, sim, pode sair. Ele fala que ela é uma grande mentirosa. Ela fala que ele está falando um monte de besteira, que ele se aproximou dela primeiro e que ele disse que daria uma segunda chance pra ela. Ele fala que deu essa segunda chance pra ela. E ela, não deu. Eu que dei uma oportunidade pra você conversar comigo. E ela diz que pra ele poder conhecê-la. Ele fala que deu uma segunda chance pra ela que nem sabe do que ela tá falando. Aqui, de qualquer maneira, ela pode simplesmente sair. Ela fala que pra ela tanto faz e que ela vai voltar para o namorado dela. E ele fala, você disse que nem tem namorado? Ela fala que não, mas que tudo bem. Ele fala que pra ele tanto faz e diz que ela pode sair. E ela diz que tudo bem. Ele fala, caramba. Ela fala que foi como ela pensou no começo, que ele é muito doido. Ele fala, eu sou doido. Ele fala, caramba, mano. Se você gosta de vídeo como esse, inscreva-se no canal, deixe o seu like. Aproveita aí também e ative o sininho das notificações. Ele fala que ela é bonita e tudo, mas que ele não gostou da mentalidade dela.